Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui em mais um episódio do nosso podcast. Hoje é um episódio de recomeço. Em breve nosso podcast vai mudar nome, logo, propósito, né? Propostas. E eu estou aqui trazendo com muita alegria, que não é convidado. Eu ia falar que era o nosso convidado, mas ele não é meu convidado. Vai ser a pessoa que vai direcionar esse podcast aqui, vai estar aqui junto comigo, em parceria, né? Nesse novo projeto aí que a gente está iniciando. Vou pedir para você se apresentar, Hugo, que ele é meu parceiro de vida, meu marido, é meu amor, tudo de bom. Vou pedir para ele se apresentar e aí a gente vai falar do tema e das próximas perspectivas, né, do que vai vir. Uhum. É muito bom poder estar aqui, inaugurando essa nova etapa do podcast. Como você disse, a gente vai trocar algumas coisas, ajustar algumas coisas, há um novo alinhamento de vida, né, da nossa vida pessoal, profissional. Então a gente vai criar um novo formato, uma nova ideia, trazer novas reflexões e muito feliz de poder iniciar esse projeto com você. Até que enfim você está aqui, né? Até que enfim. Deu certo, né? Que bom que deu certo. Então, já começando, né, introduzir o assunto aí para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. A gente sabe que muitas vezes a gente grava um podcast, faz uma reflexão, fala de alguma coisa, e hoje aqui, né, em abril de 2026, a gente está aqui falando, pode ser que alguém vai ouvir a gente aí bem mais para frente, daqui a alguns anos. Mas a gente espera que o que a gente está falando agora sirva, né, para que essas pessoas que vão nos ouvir, espero que vão gostar do que a gente está falando, que possam aplicar isso nas vidas delas também, né? Eu começo falando nesse podcast, já tem praticamente um ano, gente, que eu não gravo nenhum episódio do podcast. Esse o seu foco vai mudar, que hoje a gente está fazendo, né, um novo plano, um piloto. Então, a gente está pensando ainda nesse novo nome. O meu nome mudou, eu vi que apareceu ali Ana Farnese, já não sou mais Ana Farnese. Então, já começou por aí, né? Mudando sobrenome, mudando os propósitos e os pensamentos aí, né? Em geral. Hoje, o tema que a gente escolheu para a gente falar, para a gente dar, né? Fazer essa introdução. É um tema de muita responsabilidade para a gente falar, não é fácil falar sobre isso. Geralmente eu venho até aqui para falar da nutrologia, para falar de alimentação, medicação, obesidade, transtorno alimentar, mas hoje a gente está aqui para falar de vida e carreira médica. Acho que nunca abri aqui para vocês, para as pessoas que acompanham, nunca abri a minha história. E hoje é um dia que a gente escolheu para começar a falar sobre isso, né? Para que vocês entendam por que a gente resolveu mudar a fala e por que a gente acha que é um tema relevante, né, de ser abordado. Eu sou médica formada pela UFMG, né, há cerca de 10 anos, já tem 10 anos da minha formatura. O Hugo foi na minha formatura, mas não me conhecia. Pensa, né, o que são as coincidências da vida. E há 10 anos eu estou nesse caminho de desafios mesmo da profissão. Eu me formei achando que o que muito médico acha, o que muito estudante de medicina acha, que você vai se formar e que as portas vão estar todas abertas, que vai ser muito fácil você ter emprego, porque médico é rico, médico tem emprego, para médico tudo é mais fácil. E quando eu me formei, eu vi que o cenário não era bem esse, né? Eu já comecei aí tomando um capote logo recém-formada. Não havia muitas possibilidades de emprego, realmente não havia vagas aqui na região de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, estava muito complicado. Então, assim, eu fiquei algumas semanas procurando, levando currículo para a Secretaria de Saúde, para a UPA, para posto de saúde, e era bastante difícil, é um mercado bastante difícil de se inserir aí de cara.
E nesse início foi, né, assim, pegando o plantão que dava, trabalhando no hospital que desce, na região metropolitana, assim, não só na grande BH, mas eu tive que ir para o interior, fiz muitos plantões no interior de Minas, recebi muitos canos de alguns hospitais, e aí está um outro erro do médico também, que a gente acha que vai ganhar dinheiro, conta com o dinheiro daquilo que a gente trabalhou, mas a gente demora a receber, e às vezes a gente nem recebe. Eu fui uma que passou por isso, de ter que se reinventar várias vezes, de sofrer acidente na estrada, voltando de plantão, e começar a tomar consciência de que essa vida louca, essa vida desregrada, de muito plantão, de muita desorganização, não era a vida que eu queria. E é uma decisão difícil de ser tomada, né? Para as pessoas que me conhecem, sabem que desde que eu era muito pequena, assim, eu falava que queria ser médica e me direcionei a vida inteira para isso, mas que depois, né, já de formada, essas frustrações elas começaram a bater. E aí tive que redirecionar o caminho, fui entendendo que não era a vida que queria, não era do jeito que eu pensava, mas que a gente consegue moldar a vida que a gente quer, né? E aí foi que eu tive essa virada. Ainda na pandemia, pedi a demissão, né, dos serviços que eu trabalhei, de demissão com muita coragem, gente, foi muito difícil, mas precisou acontecer. E comecei a investir na minha carreira de consultório. Desde o final de 2020, eu vivo praticamente não, desde o final de 2020 eu comecei a viver só de consultório médico, tendo o meu consultório próprio em 2021, então de 2021 para frente, além de trabalhar em consultório, que eu já trabalhava desde 2019 e fui vivendo exclusivamente disso de 2020 para frente. Em 2021, além de médica, eu tive que me tornar empresária também. E é aí também um outro, né, desafio que nós nos deparamos, que a gente é formado para atender, para ser médico. E aí eu tive esse outro desafio do primeiro consultório, depois veio o segundo consultório, agora estamos no terceiro, que será o nosso consultório, né? O Hugo vai falar um pouco sobre isso. E resolvi contar um pouco para vocês, porque às vezes a gente pensa assim, saiu do plantão, foi pro consultório, tá tudo resolvido. E a gente vê que não é também bem assim, né? Que existem outros desafios, a gente também lida com frustrações, são leões diários, né? Que a gente tem que matar. E aí, resolvi contar aqui para vocês brevemente, para o Hugo também começar a falar da área dele de atuação, de como é que ele entrou na minha vida, de como me conheceu e o que a gente está pensando, né? Da agora para frente. A gente se conheceu um pouco mais de um ano e de lá para cá a gente se aproximou muito, por muita afinidade, por muita identificação e por muitos projetos em comum que a gente vislumbrou, que a gente poderia ter, né? E a partir daí a gente decidiu que seguiríamos juntos nos nossos projetos pessoais e profissionais. Daí veio a ideia da gente se casar, que a gente já se casou há 2 meses, né? 2 meses. 2 meses. E agora a gente está com os projetos pessoais profissionais andando, que é um projeto da nossa clínica, de um retorno, entre aspas, né? Ou uma ida para as origens, que é para a nossa cidade natal, que é Bom Despacho, no interior de Minas Gerais, e de lá onde a gente pretende criar um novo conceito de clínica, onde a gente vai trabalhar com performance, com longevidade, que é a longevidade com vitalidade, e além do emagrecimento, que hoje é o seu carro-chefe, né? E a gente juntou, nós nos unimos nesse propósito de ter uma vida profissional junto também, entendendo também onde um complementava o outro. Como você disse, de você se deixar de ser só médica e passar a ser empresária, e isso às vezes é muito custoso para o profissional liberal, especialmente para o médico, que é um profissional de alta demanda, alta performance. Então se desdobrar
nessa possibilidade também, né, de gestor, de executor, nem sempre é fácil. Então a gente viu que se complementa nisso, além da nossa vida pessoal, se complementa nisso, e agora a gente vai criar esse projeto, tirar do papel, já está saindo do papel e em breve vai estar rodando. E a partir desse projeto, muitos outros tendem a acontecer e a gente deseja que aconteça, que são projetos de mentorias, de replicar o que a gente tem, de deixar legado não só para a nossa região natal, mas também por onde a gente puder passar e levando essas ideias, esses conhecimentos. Ótimo. Hugo, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, até para a gente poder contextualizar, né, esse momento assim do que foi a sua trajetória profissional até agora, dessa virada, né, desse desejo, dessa mudança de alguns projetos, né, de fazer acontecer alguns projetos, e como é que você me encontrou no meio disso, porque isso é importante, eu vejo assim que é importante, a gente fala muito sobre isso, o momento no momento em que a gente se conheceu, como é que você me encontrava assim profissionalmente, né, a Aninha que você conheceu, né, que é um pouquinho diferente da Aninha de agora, espero, mas conta um pouco pra gente, para que as pessoas que estão te conhecendo agora saberem de você. Na minha jornada profissional, eu me mudei para Belo Horizonte quando eu tinha 15 anos de idade, vim para Belo Horizonte estudar. E aqui eu me formei, e passei no vestibular e comecei minha faculdade de Direito. Me formei em Direito, trabalhei no Direito por cerca de, assim, assiduamente, né? Continuo sendo advogado, mas trabalhei assiduamente por quase 10 anos, e até que eu fui fazer uma formação de gestão de empresas. E a partir dessa formação de gestão de empresas, eu percebi que talvez a advocacia, o profissional liberal, não fosse exatamente o que eu estivesse buscando naquele momento, e parti para ser empresário. Abri algumas empresas, tanto em Bom Despacho, quanto em Ubatuba também, no litoral norte de São Paulo. E a partir daí eu passei a ter uma outra visão do que seria gestão. Na prática já tinha tido na teoria, na formação que eu fiz na FGV e na Universidade de Ohio, mas depois disso eu passei a ter uma noção prática do que é a gestão. Paralelamente a isso, um desejo que me surgiu desde a época da formação em gestão, que era a formação em coaching, de entender do coaching, não o coaching do palestrante, não o coaching da pessoa que vai dar conselhos, que vai dizer o que é certo e o que é errado, mas de uma formação que trouxesse embasamento para que as pessoas que eu pudesse auxiliar. Eu passei por um processo de coaching que foi muito transformador para mim. Para as pessoas que eu pudesse auxiliar, elas passassem a ter também uma condição de se descobrirem, aprofundarem no autoconhecimento, descobrirem as suas potencialidades, os seus desejos, os seus sonhos, e a partir daí construísse uma vida nova, que foi o que aconteceu comigo também. A partir daí busquei outras formações e especializações em coaching pela PUC do Rio Grande do Sul, por um curso de um instituto de São Paulo, de um grande professor e amigo meu, que é o Bob. Fui fazer formação de uma escola argentina também. Então, foi uma série de cursos e formações na área. Junto disso, fui me especializando também no mentoring. Então, processos de mentoria associados aos processos de coaching. E quando eu te conheci, né, eu já estava há um tempo trabalhando com isso, já me divulgava assim no meu Instagram, e quando eu te conheci, o interesse foi pessoal. Porém, quando eu me aproximei, você achou que seria um interesse profissional. E aí você achou que eu estava prestes a te vender um curso de alguma coisa. Mas em pouco tempo você descobriu que não era bem isso, que a gente estava era se aproximando pessoalmente, e aí, como eu disse, foi uma aproximação intensa, rápida, mas cheia de propósito e significado.
E quando eu te conheci, o seu momento era absolutamente diferente. Você que até achou que eu fosse te vender algo exatamente por isso, porque você vinha nesse processo também de autoconhecimento, de se entender, de se colocar de uma forma diferente no mundo. E então a gente se aproximou e parece que, como diz, juntou a fome com a vontade de comer, né? Você nesse processo, eu trazendo essas coisas, mas a gente também tinha uma busca pessoal muito intensa e a gente se encontrou nisso também. E a busca, e essa questão profissional, você estava nesse atropelo, um atropelo da vida da maioria dos médicos, né? Que é um atropelo de agenda lotada, de correria, quero produzir conteúdo, mas não tenho nem tempo. Então eu lembro dos primeiros stories que eu vi você conversando rapidamente, indo para o consultório, para a clínica. Então muita coisa foi chegando no lugar, muito significado foi surgindo, fui te fazendo algumas perguntas que você foi ficando desconfortável e até brava comigo em alguns momentos, mas que eu acho que foram trazendo reflexões, e de lá para cá muita coisa mudou, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Mas aí se você pode falar sobre isso. Quando eu te conheci, eu tinha certeza que você ia me vender um curso. Assim, eu estava naquele momento de uma nova virada, né? Pensando assim, gente, eu preciso mudar. Já tinha acontecido a primeira virada de sair dos plantões, de estar no consultório funcionando. Era um sonho, né, ali concretizado, mas eu pensava assim, no interior, eu ficava pensando assim, gente, mas que ainda falta? Não, tem coisa que não está no lugar, está desorganizado. E aí eu fui entendendo que muito dessa desorganização externa, ela era reflexo, na verdade nem muito, né? Acho que tudo, essa desorganização externa, o que eu via de desorganizado externamente, era o que estava desorganizado internamente na minha vida. E isso acontece, eu vejo muito acontecer com os colegas médicos, né, em geral. Falo colegas médicos, eu vejo acontecer em geral com os pacientes e tudo, mas entre nós médicos isso é muito claro para mim, porque a gente passa grande parte da vida preocupado demais com o acadêmico, com a matéria ali, com o congresso, com o científico, e muitos de nós vai deixando de lado essa parte do pessoal, né, de realmente desenvolver uma inteligência emocional, de saber lidar com situações, não situações adversas ali de vida ou morte ali no hospital, mas situações adversas na nossa vida pessoal. Né? E a nossa desorganização interna, a falta do autoconhecimento, a gente não entender, porque a gente parece que na nossa cabeça é como se fosse uma perda de tempo, sabe? Buscar esse autoconhecimento enquanto você está estudando para o vestibular ou durante a faculdade. Você deve perceber muito isso nos médicos que você atende, com as pessoas que você mentora. Você deve perceber isso assim, o médico ele preocupa muito com o livro, com o artigo, mas se preocupa pouco, muitas vezes, com a sua saúde mesmo, física, emocional. Não vou perder tempo, não vou treinar. Eu, na época de faculdade, era assim, eu vou treinar, se eu tenho um tanto de coisa para estudar, não vou. Né? Não vou perder tempo indo para academia, não vou buscar autoconhecimento, não vou ler livros que sejam diferentes dos livros que vão cair no vestibular, que sejam diferentes dos livros que eu preciso ler durante a minha formação. E isso faz muita falta, gente. Faz muita falta depois. Porque quando você vai, à medida que você vai amadurecendo, à medida que os problemas vão acontecendo, a vida vai cobrando de você essa outra parte. E aí, quando você me conheceu, eu estava assim, correndo contra o tempo, tentando entender o que é que me faltava, qual a parte que eu precisava, né, me aperfeiçoar. Então, estava numa busca muito grande mesmo por desenvolvimento dessa inteligência emocional, a busca, tentar amadurecer, né? Tentar amadurecer para a vida, tentar me conhecer, tentar entender o que eu sentia diante de alguns desafios, que a gente também se perde nisso. É um exercício diário que você tem me ajudado diariamente mesmo. O que você sente em relação a isso? Porque às vezes a gente acha que é o outro que está fazendo, que é uma coisa externa, e a gente vê que não, que é nossa. E aí, quando você apareceu, eu achei que era alguém me vendendo um curso, vi o perfil, adorei o perfil, falei, nossa, isso aqui serve para mim. E tá sendo uma coisa para a vida, né? Uhum.
tem me ajudado aí diariamente. E acho que nessa virada, uma das coisas que eu fui percebendo, e que você falou assim, da performance, né? É isso, a gente se cobra muito essa performance em todas as esferas da nossa vida. A gente quer performar bem no treino, a gente quer performar bem no trabalho, a gente quer performar bem em casa, e às vezes a gente se perde nisso, né? O que é performar bem? Que métrica é essa? Né? A gente se perde até da métrica. Qual que é a medida? Qual é a meta que eu tenho? O que eu defino como performar bem? O que eu defino como sucesso? E acho que quando eu te conheci, eu estava muito perdida nisso. Né? O sucesso para mim era o quê? Era ganhar muito dinheiro? Era ter liberdade, né, de agenda? Era ter liberdade geográfica? Né? E aí a gente vai ressignificando muitas coisas, muitos aspectos da nossa vida, né? Eu me lembro que no início era um embate, né, que a gente tinha, porque você tentava me mostrar uma vida um pouco mais desacelerada, tentava me mostrar um lado assim, olha, sente a vida acontecendo, né? Desfruta as coisas, não, né? Não é ficar à toa, não, mas assim, tenta entender, as coisas têm um tempo, tem um momento. E eu achava isso um absurdo, eu pensava, não, você não tá entendendo, a minha vida não é assim, né? Eu faço e aconteço, né? Não é assim que a banda toca, eu não posso perder tempo. E com o tempo eu fui entendendo, eu fui ressignificando muitas coisas, eu fui entendendo que até mudando as métricas, quais seriam essas metas, essas métricas, e entendendo assim que eu estava normalizando, eu passei muitos anos, assim como muitos dos meus colegas, normalizam passar muitos e muitos anos no ambiente de estresse. A gente confunde essa parte de ser um bom médico, ser um bom profissional, performar bem com um sacerdócio, com a perda de sono, né? Era uma coisa, uma frase que a gente falava, a medicina, acabando com a minha vida para cuidar da sua. A gente normaliza isso. Normaliza não dormir, normaliza não ter tempo, normaliza fazer as coisas ali com o celular ali ligado, porque eu tenho que postar alguma coisa, isso é importante, isso é trabalho, e vai normalizando uma vida tão estressante que chega uma hora a gente não dá conta. Essa conta chega. Né? Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. E ela chega sendo assim, bem cobrada mesmo nas nossas relações, na nossa saúde física, mental, né? Como é que você observa isso, assim, não só nos médicos em geral, mas assim, você também tem esse trabalho com empresários, com outras pessoas, né, da área, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva que você me traz todo dia, no nosso dia a dia. Né? A performance, ela muitas vezes ela é muito ancorada no externo, né, então, e nós todos somos treinados pela vida em observar o externo. Então, a performance ela é muito pautada no que o outro ao lado está fazendo. E essa pessoa está fazendo, você tem que fazer mais para performar mais, trazer mais resultados. E muitas vezes esses resultados eles são vazios para dentro. Eles podem preencher espaços externos. Um profissional que se destaca mais no mercado, na sua área de atuação, ele consegue fazer mais plantões, ficar mais tempo, ou empresários também, né, o médico empresário também, que faz a clínica dele crescer. Então essas métricas, elas muitas vezes são ancoradas no que está externo. Então quando você olha para dentro, a maioria desses profissionais, eles se veem vazios de propósito, de métricas, de performance. Muitas vezes a vida, o ganho do profissional na sua carreira não se reflete no ganho pessoal, são questões muito diversas. E muitas vezes as pessoas não entendem que deve haver um equilíbrio nisso aí. Tem profissionais que vão buscar essa satisfação externa, e é uma satisfação que nunca vem, porque você vai precisar o tempo todo performar mais, fazer mais, atender mais, estudar mais, quando na verdade
tem uma pergunta básica que a gente sempre se faz, né, na nossa relação, e eu acho que é a base para tudo. O que você quer? Eu quero ser melhor do que o outro? Para quê? Qual que é a importância disso? Então, você saber o que você quer para você, quando você olha para dentro, o reflexo que você vai trazer para o mundo exterior, para sua performance externa, talvez ela seja maior do que se você ficar nessa métrica meramente do mercado, meramente do coleguinha. Então, você olhando para si, você se satisfaz. Eu quero isso, meu objetivo é esse, eu quero chegar nesse lugar. Eu quero ter essa satisfação. E aí entram questões pessoais. Eu quero ter tempo para minha família, eu quero ter tempo para ter contato com a natureza, eu quero ter tempo para estudar coisas que eu gosto. Eu quero ter tempo para me ver dentro da minha profissão, eu quero ter tempo para atender meu paciente, eu quero ter tempo para fazer coisas que fazem sentido para mim. E isso varia de pessoa para pessoa. Então a performance do médico, do profissional de alto rendimento, vai depender muito do que ele quer para si pessoalmente. E aí vai ser muito mais fácil de você ter uma métrica do que você está alcançando, do que se você chegou no ponto que você queria chegar. Porque se pautar pelo externo é um caminho sem fim. Essa pergunta ela é bastante desconfortável. Realmente, por vezes você me faz essa pergunta, já me fez várias vezes, me faz. Em vários contextos, sei, né? que vai me fazer, outras vezes mais. Mas é uma pergunta que às vezes, assim, a gente nem recebe bem a pergunta, porque a gente não sabe responder, né? Então, por vezes, você me perguntava, mas o que você quer? O que você quer? Pra que você quer? E às vezes eu não sabia responder, às vezes eu ficava brava com você, falava, por que você tá me perguntando isso? Não interessa isso, mas interessa, isso aí responde tudo. Hoje eu vejo, assim, esses dias a gente conversando, a gente voltando de viagem mesmo, a gente sempre volta conversando, a gente fica várias horas, né, na estrada, viajando, e a gente veio conversando e recentemente eu respondi essa pergunta, falando assim, nossa, eu vejo que o que eu consegui colher na vida adulta foi porque eu sabia a resposta para essa pergunta do que eu quero, por exemplo, da profissão, quando eu era criança. Isso aí me permitiu ter um direcionamento, e eu não tinha nem consciência disso, eu tomei consciência disso há pouco tempo, né? Que quando criança, eu fui a criança que sempre falou que ia ser médica. Não tem nenhum parente médico, nenhum familiar, ninguém. Minha família, pouquíssimas pessoas têm curso superior. Então, na época, acho que só meu pai tinha curso superior. E aí, eu falava, não, eu vou ser médica, eu quero ser médica. E na adolescência, eu fui me direcionando para isso, porque eu sabia que era uma adolescente do interior que estudava numa escola pública, que não teria condição de pagar uma faculdade de medicina particular, então eu tinha que, né, passar numa boa universidade, numa universidade pública. Então, teria que estudar para isso, e eu fui me moldando durante o ensino médio, o ensino fundamental e médio, para isso, para aquilo que eu queria. Eu só tive consciência disso, que uma das poucas perguntas que eu consegui me responder na vida era essa, o que eu queria ser quando crescesse. E em vários momentos você foi sondada com a possibilidade de se desviar de disso. me desviar, né? Meu pai queria que eu fizesse concurso, eu fiz concurso pro meu pai não ficar preocupado, que ele achava assim, não, tem que ter estabilidade, meu pai já passou muita fome, então aquela pessoa do pensamento mais assim, da estabilidade, faz um concurso, porque se você não passar no vestibular, pelo menos você tem um emprego, né? E eu cheguei a fazer prova de concurso, cheguei a passar em 2 concursos, me chamaram, graças a Deus, eu já estava cursando medicina na UFMG, senão acho que meu pai tinha feito eu ir. Falava, faz direito, então surgiram outras possibilidades, né? E sabendo das notas que eu precisava alcançar para passar em medicina, eu sabia que eu seria aprovada em outro curso na época. Mas eu sabia responder essa pergunta, eu queria ser médica. Né? E eu ainda tinha outra resposta para a pergunta. Eu quero ser médica formada pela UFMG. Eu cheguei a passar numa outra universidade, cheguei a cursar medicina em outra universidade, fiquei 6 meses em Juiz de Fora, mas eu tinha a clareza do sonho que era fazer medicina na UFMG. Então, olha o quanto isso direciona, né?
Mas para várias outras áreas, eu não sabia responder essa pergunta. Até dentro da sua profissão Até mesmo. dentro da minha profissão. O que eu quero hoje, sendo nutróloga, com a clínica, o que eu quero hoje? Né? Então, todas as vezes que você me trazia essa pergunta, era desconfortável mesmo. Né? Até a gente conseguir entender, olha, como é que eu me imagino, o que eu quero realmente para a minha vida? É ficar ali trabalhando, atendendo o dia todo, é a agenda lotada? Né? Essa referência para os pacientes é ficar na tela todo dia, gravando, fazendo conteúdo? É isso que faz sentido para mim? Né? Ou é ter um equilíbrio na vida? Ter uma clínica que consegue andar sozinha? Uma coisa também que eu pensava muito, eu queria muito ter liberdade. Foi um dos motivos de sair do plantão, né, de ficar ali presa, né, no hospital. Não é meu perfil. Tenho toda admiração e respeito, tenho muitos colegas que fazem a diferença nos hospitais, nas UPAs, já fui coordenadora, inclusive, de alguns serviços, mas não é meu perfil. Não era meu perfil. Então, eu sabia que eu queria ter liberdade de agenda, liberdade de horário, de fazer meu horário e liberdade geográfica, que foi aí quando eu te conheci que estava pegando, né? Que eu queria ter a liberdade geográfica. Então, algo que não dependesse de mim presencialmente ali o tempo todo para acontecer, né? E saber responder essas perguntas, né? Principalmente essa, o que eu quero e para que eu quero, né? Por que isso é importante? Por que isso é importante? É isso que faz o jogo virar. Né? E essa questão da performance também, ela é medida pelo nível de exaustão que você vai. Sim. E isso não tem nada a ver com performar bem. A pessoa acha que se eu fui ao extremo, se eu já me esgotei, eu fiz tudo que o meu corpo e minha mente deram conta de fazer, você chega nesse ponto de estresse, de exaustão, fala, performei bem. Não, vai chegar um certo ponto que você não vai dar conta mais de performar bem. A sua cognição vai cair, o seu rendimento físico vai cair, a sua capacidade de execução, de pensar, de elaborar, de planejar vai cair. Então, tudo isso vai gerando um contexto inverso do que você está pedindo, que é a capacidade de performar bem. E o estresse oxidativo, né? Até diminui sua expectativa de vida. E isso você estava vivendo também, né? Essa, entre aspas, ilusão de que performar bem era se levar a um extremo. De atividade. Né? E às vezes, para esquecer um pouco uma atividade, você cria uma nova. Esquecer o estresse de uma, você cria uma nova que te estressa, você pula para outra e entra uma expressão que você sempre usou, nessa roda de rato. Uma roda de rato. Nessa roda de rato, que é correr, mas sem sair do lugar. Muitas vezes a gente só troca a roda de rato. A gente acha assim, por exemplo, no plantão eu pensava isso. Não, eu vou sair e vou pro consultório e isso aqui vai mudar. Mas chega no consultório, a gente também entra nessa nova roda de rato. E principalmente, assim, o que eu vejo muito no consultório, porque quando eu estava nos hospitais, uma das coisas que eu não pensava muito, né, era nessa parte da gestão, esses outros desafios. Mas o que eu vejo, o médico que está ali no hospital, geralmente o problema dele está ligado ao financeiro. De não saber ali o quanto está ganhando, o quanto está gastando, de querer compensar, né, o que estava ganhando, que estava trabalhando, querer compensar esse estresse com presente, com viagem, com luxos, com comida, com bebida. Eu já tive essa parte desregrada, até porque saí de um ambiente de muita escassez. Entrei, custei a entrar, como eu falei com vocês aqui no início, né? A gente estava conversando aqui da dificuldade de conseguir empregos no início da área, né? Da atuação como médica. Mas logo que eu já estava me sentindo estabelecida, comecei a entrar nessa roda. Não, eu tô me estressando muito, eu tô trabalhando muito, eu mereço, eu vou sair daqui, agora eu tenho condição de ir num restaurante, de ir no Outback. Meu sonho, gente, era ir no Outback, porque eu formei, assim, sem ter condição direito de ir. Era raro, era muito difícil conseguir. E quando eu formei e comecei a trabalhar, eu achei que eu tinha que ir, era toda semana.
Olha como é que era desregrado, né? De não, né? A recompensa. A recompensa de não fazer uma poupança, de não fazer um investimento, de não guardar um dinheiro, de querer viajar, de levar todo mundo para viajar, de achar que podia pagar a conta de todo mundo. E isso vai trazendo para a gente também consequências mesmo, físicas, mentais, né? Em vários aspectos. Eu experimentei isso e tive ganho de peso, um estresse danado, né? Eu fiquei sedentária muito tempo e tive que reorganizar um pouco esse pensamento, e eu vejo que é um grande problema dos médicos que estão ali nessa área querendo uma primeira transição. Mas chegando no consultório, aí eu achei que a minha vida estava de novo organizada. Pensei, nossa, como eu mudei. Olha como é que a gente é arrogante, né? Eu pensei, nossa, como eu mudei, eu me organizei, eu parei de gastar muito para poder ir largando os plantões e pensar no consultório. Eu comecei a investir mais na minha saúde, treinar. Agora eu posso dormir todo dia em casa. Mas aí você vai trocando uma coisa pela outra. Aí de repente vem marketing, gestão, números e um monte de coisa que você não sabe. E aí você começa a gastar dinheiro com coisa que você não sabe nem para que serve, né? Você não tem métrica nenhuma para nada. E aí quando vê, você de novo é um escravo do seu consultório. Se você adoecer hoje, o seu negócio para. Né? Então, se eu tiver que fazer uma cirurgia, tiver que fazer um tratamento e adoecer ali e me ausentar, eu não tenho como me manter. E é um outro problema, um outro gargalo que muitos médicos sofrem, que passam. E aí a gente vê a necessidade de se planejar, de entender o que você quer, de entender o que é essa liberdade real, o que é a real liberdade, né? Uhum. De horário, a liberdade geográfica, a liberdade financeira, né? O que você observa nessas pessoas, assim? Eu lembro que uma das perguntas que eu te fiz que te causou mais estranhamento foi nessa fase que você ainda estava nessa alta performance imaginária, né? Dessa roda de rato, trabalhando, correndo, e uma das perguntas que eu te fiz, você também falava comigo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, eu vejo potencial nisso, potencial naquilo. Ok, existe potencial, existe possibilidade, existe energia. Mas foi um dia, o estranhamento veio num dia que eu te perguntei, falei assim, e se eu não quiser? E aquela lógica toda da performance, da pessoa que vive acelerada, que corre, e isso é um padrão, um padrão não, é uma armadilha de todas as pessoas que trabalham em alto rendimento. Elas acham que todo potencial latente, toda possibilidade de criação, de transformação do mundo, ela tem que ser executada. Naquela hora. Naquela hora, naquele momento. E igual você teve um paciente, né, adolescente que te trouxe um insight precioso, que ele virou para você e falou, né? No tênis a gente vê que determinada bola não vai dar para chegar, então correr até ela não faz sentido, e se não faz sentido é desperdício de energia. Uhum. Então você, em determinadas situações, se você... Um menino de 12 anos falou isso. Exatamente. Então quando você faz essa pergunta para você, o que eu quero, mas você tem noção do que você quer e de todas as outras coisas que você não quer. Uhum. Então, quando você define os seus objetivos, eu quero isso, você está assumindo também que várias outras coisas que você tem potencial, tem energia, tem possibilidade, não fazem sentido. E correr atrás daquela bola é perda de energia, é desnecessário. Então, você vai fazer aquilo para quê? Qual o sentido de fazer aquilo? Então, essa que talvez seja uma grande mudança, uma difícil mudança dos profissionais de alto rendimento. Porque eles estão acostumados a estar rendendo o tempo todo, acelerados, né? Como um carro em alta rotação o tempo todo. Então... É uma corrida que nunca te leva a lugar nenhum, né? Desconstruir essa ideia, desconstruir essa noção, essa ancoragem externa e trazer isso para o interno, talvez seja o grande desafio. Né, e como diz o meu professor, que eu já citei, o Bob, né, eu acho muito interessante que ele diz, a mudança é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. E para toda mudança deve haver um querer. Então, esse querer e entender que a mudança vem pelo lado de dentro, a mudança do externo, a porta que se abre para o externo, ela começa dentro. Esse talvez seja o grande desafio das pessoas
que a pessoa tem que se conscientizar disso para poder criar essa nova forma de ver a vida. Uhum. E entrando nisso, né, nesse assunto, você falando assim de criar aí uma nova perspectiva de vida, né? Muitas coisas a gente só consegue ver quando a gente desacelera. Eu lembro que você falava para mim assim, às vezes a gente tem que dar uns passinhos para trás para a gente poder avançar. Eu ficava nervosa, estressada com essa frase. E aí eu pensava assim, como assim tem dar passinho para trás? Para mim era assim, inadmissível dar passinho para trás. Eu tava numa fase muito achando que eu era empoderadinha e pensava, não vou dar passinho para trás, não vou retroceder, não existe isso. Mas tem coisa que a gente só consegue perceber quando a gente desacelera um pouco. Desacelerar não quer dizer parar de fazer o que a gente está fazendo ou performar pior, né? É a gente realmente estar presente naquilo que a gente deve fazer em cada momento. O passo atrás, ele te dá uma perspectiva diferente. O passo atrás te faz enxergar, né? Você está próximo de uma coisa, um passo atrás abre o ângulo de visão. Uhum. Então, às vezes, o passo atrás te ajuda a direcionar. Ele não vai te atrasar, ele te vai trazer mais assertividade no caminho que você escolher seguir. Uhum. E nesses passos atrás, né, que a gente deu juntos no último ano, entraram algumas das viagens que a gente resolveu fazer, né? E eu vejo assim, olha, poucos meses depois, né? Olha quantas coisas a gente já concretizou a partir daí, né? Mas que essas viagens foram os momentos de pausas necessárias para a gente conhecer um outro mundo, conhecer outra perspectiva, entender como, por exemplo, na minha área, como é que a minha área era difundida, era mostrada aí ao redor do mundo, como outros profissionais da minha área fazem ao redor do mundo, como a gente pode viver de outras formas, se alimentar de outras formas, ter novas maneiras, novas etiquetas, né? Como isso permitiu que a gente até criasse essa ideia do novo negócio, que é da nova clínica que a gente está construindo. Dos novos negócios. Dos novos negócios, né? A começar pela clínica, né? E isso só foi possível porque a gente viu um outro lado, né? A gente fala muito do mito da caverna, né? E você fala muito comigo assim, depois que você vê, não tem como você desver. Né? E o que eu sinto é como se a gente tivesse saído aí dessa caverna de Platão, visto algumas coisas, já tinha viajado outras vezes, você também já viajou demais, mas eu não tinha viajado com essa perspectiva, porque era até um termo que você falava comigo, você vai aprender esse slow travel, eu falava, não tem isso, médico é assim, médico viaja, a gente viaja muitas vezes, se precisar, se quiser viajar, mas a gente viaja pouco tempo, porque a gente não tem tanto tempo para se ausentar, né? Mas tem coisas que eu só consegui absorver, entender, ver que eu gostava, ver o que eu também não gostava, ver o que fazia sentido, entender o funcionamento do mundo, da vida, né, das coisas e da própria medicina aplicada ali, quando a gente conseguiu desacelerar, né? E o quanto isso é importante e como a gente perde essas oportunidades, né? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, né? A gente ficar nesse ritmo acelerado, a gente perde as possibilidades de observação, de contemplação, né? A questão tem muito mais a ver com a direção do que com a velocidade. Então, quando você estabelece uma direção, cada passo está te levando para aquele lugar que você deseja ir. E aí vem a pergunta do que eu quero. Aí você definiu o que você quer, eu quero chegar naquele lugar. Cada passo que você der, você vai no seu ritmo, você vai no ritmo ideal para você, no ritmo que vai trazer equilíbrio para sua vida, pessoal, profissional. O querer pode ser uma questão pessoal também, o querer pode ser profissional, o querer pode ser educacional, o querer pode ser em vários âmbitos da vida. Mas quando você define o que você quer, cada passo que você dá, independente da velocidade, você está indo no sentido do que você quer. Então, quando você escolhe uma direção errada, você pode ir rápido quanto for.
De que adianta você correr, acelerar, para chegar num ponto que você vê, não era aqui que eu queria chegar. Uhum. Então, quando você parte de um ponto que você decide, que você fala, olha, meu trajeto será esse, isso é muito mais importante do que a velocidade. E às vezes esse passo atrás, que a gente fala, né, passo atrás, e não necessariamente é um passo atrás, é uma pausa. Eu acho que a expressão melhor é realmente pausa. Essa pausa faz a gente parar e observar os cenários, parar e observar os caminhos, para onde a gente quer seguir. Uhum. Por que a gente quer seguir ali, qual o sentido disso, qual a importância disso, e tomar essa decisão e ir. A partir disso, seguir. Uhum. A gente conversa muito, a gente fala de situações que às vezes você se queixa de falar, não tô vendo nada acontecer, não tô vendo as coisas acontecerem. E eu falo, estão acontecendo. Você não tá percebendo, mas elas estão acontecendo. Olha, nós já fizemos isso, isso, isso. Agora tem um tempo natural para isso amadurecer, o mundo trazer respostas em relação a isso, e nós vamos dar os próximos passos. Está acontecendo. Uhum. Então, ter a paciência de... E não é ficar parado, é ter a paciência de aguardar os momentos certos, fazer as escolhas certas, é muito mais importante do que essa aceleração infinita. que dissipa energia. Isso dissipa energia, isso não canaliza energia. Isso vai dissipar, você vai se esgotar. E a sensação de esgotamento, ela é ilusória. Eu fiz muito, hoje eu fiz muita coisa, hoje eu estou esgotado. É sinal de que eu fiz muito. Mas às vezes você não fez nada. Às vezes você não saiu do lugar, né? Exatamente. Uma coisa que você falando aí da questão de saber o que você quer, né? Como é importante a gente saber o que a gente quer, ter a direção, porque isso faz a gente eliminar também distrações. Quando eu sei o que eu quero, eu tô numa direção, eu tô ali num passo constante, eu acho que a gente confunde muito, a gente acha que tem que acelerar, quando na verdade o que a gente tem que ter é uma constância mesmo, né? É uma constância, uma direção, mas uma direção numa velocidade média ali, que você possa ver, observar o ambiente, observar o todo. Velocidade sustentável. Uma velocidade sustentável. E diante disso, quando você sabe o que você quer, quando você já está em direção ao que você quer, você está numa velocidade constante ali em direção ao que você quer, você consegue eliminar essas distrações, que eu acho que é o que a maioria das pessoas não faz. E na nossa área, nessa área de clínica, de consultório, que toda hora tem uma coisa nova, toda hora tem alguma coisa no hype. Tá no hype isso na rede social, tá no hype isso. Quando vê, você tá indo de acordo com o momento, né? Quando vê, você tá ali, você não sabe se você é um médico, se você é um influencer, se você é um empresário, e você acaba dissipando energia com essas distrações, principalmente, porque você não tem ali o querer e o direcionamento adequado para aquilo. Então, isso que você me falou, você estava falando da questão do querer, me trouxe esse insight, porque muitas das coisas que a gente não realiza é porque a gente vai dissipando, vai realmente se distraindo com coisas ali ao redor, porque você não tem a menor noção do que você quer. Aí, e quantas pessoas você vê fazer isso? Nossa! Infelizmente é o que mais acontece. É o que mais acontece. E o que acontece com muita gente, tem pessoas que vão se distrair do trabalho estressante com álcool, tem gente que vai se distrair com outros tipos de vício, tem gente que vai se distrair comprando bens materiais, e tem gente que vai se distrair com mais trabalho. Com mais trabalho. Então ela se distrai... Arrumando mais coisa para fazer. Exatamente. Então aquela pessoa que já está estafada, já está no limite dela, ela acha que ela vai se distrair trabalhando mais, ou consumindo coisas que vão demandar mais dinheiro, então ela vai ter que trabalhar mais. Então vira essa roda de rato, esse labirinto que a pessoa não acha saída. Um labirinto onde a pessoa não encontra a saída, porque não existe direcionamento, não existe estratégia. E como é importante, aí lembrando até das viagens, dos passeios que a gente fez, né, recentemente, como é importante esse estado de presença, essa observação
do ambiente, canalizar essa energia, entender direcionamento, não se distrair, isso é vital, né? A gente viajou em novembro para Tailândia, e aí nós fomos para ver no Festival das Lanternas, foi uma coisa linda, acho que é a coisa mais linda, né, amor? É que a a gente coisa já mais viu. bonita que eu já vi na vida. Eu também, a coisa mais bonita que já vi na vida. E a gente teve nas ilhas do sul da Tailândia, a gente estava ali em Krabi, fomos visitar uma ilha, e aí quando chegamos na ilha, a guia falou pra gente que aquela ilha era sagrada. E ele falou, não, essa ilha aqui, para os tailandeses, é uma ilha sagrada. E a gente já tava assim, nossa, mas tudo aqui é sagrado, porque lá tudo que a gente conhecia era sagrado. E aí apresentou pra gente a ilha e falou por que a ilha era sagrada, né? Que naquele tsunami que teve em dezembro de 2024, tinha cerca de 500 pessoas na ilha. Ela falou assim, olha, como nós estamos aqui hoje, né? Poderia ser a gente. Então, como nós estamos aqui hoje, tinha 2 guarda-vidas e eles estavam ali observando o ambiente. E eles observaram o movimento anormal dos pássaros. Um voo anormal para uma direção onde os pássaros não costumavam voar. Eles entraram em contato com as autoridades ali para saber se tinha alguma coisa diferente, anormal acontecendo. Como falharam, né, os alarmes e tudo, falaram que não, que estava tudo certo. Mas eles continuaram observando e viram que tinha alguma coisa errada. E evacuaram a ilha. Né? 500 pessoas subiram por uma trilha e essas 500 pessoas foram salvas. Então, assim, pensar 500 pessoas que tiveram as vidas preservadas porque tinham 2 pessoas ali observando o ambiente, observando pássaro, né? E como no nosso dia a dia a gente não está observando nada, né? Eu já tive casos de paciente que, chegando na hora da consulta, precisou desmarcar com urgência porque estava mexendo no celular, caiu em buraco, gente. Parece brincadeira, caiu em bueiro. Né? Quebrou perna e tudo, porque não estava observando o ambiente. Podia ter morrido. Quantas pessoas são atropeladas, né? Dessas experiências, né, que a gente tem das viagens, né? A contemplação, a observação. Você traz esse exemplo dessa observação do externo, né? Dessa observação do mundo exterior e de falar, opa, tem algo estranho. Eu quero que você conta. E aí isso está muito ligado com o instinto, Uhum. a questão instintiva de cada um, que a gente muitas pessoas desprezam isso. Né? Esses guarda-vidas que estavam olhando os pássaros voando de uma forma anormal para um lugar que também não era normal, né? Eles voando de forma anormal para um lugar que não era convencional, levou eles a perceber que algo estranho estava acontecendo ao redor, e veio a tsunami. E eles conseguiram evacuar a ilha, evacuar a praia, levando todo mundo para o monte e salvar mais de 500 pessoas. Há menos de uma semana nós passamos por algo parecido, fazendo uma trilha, né, passando lá em Ubatuba, a gente passando por uma trilha, a trilha das 7 praias, é um cenário maravilhoso, a gente contempla a natureza de uma forma muito intensa, né, passa pelo meio do mato, mas você também se liga à natureza e ativa essa questão sua instintiva, e isso não acontece só ali. Essa conexão ela vai reverberando, né, em outras esferas da vida. Mas a gente caminhando, nós dois e mais um casal de amigos, eu andando na frente, de repente, uma jararaca na trilha. Nossa. Né? E ela estava super nervosa. Super nervosa. E eu instintivamente abri os braços, como eu estava na frente, eu abri os braços, parei todo mundo que vinha atrás, a uma distância segura até a gente observar e conseguir tirar a cobra do nosso caminho para seguir, sem matar a cobra. Só tiramos ela e seguimos. Mas depois eu fui parar para pensar que eu só fui me dar conta que eu vi a cobra depois que eu já tinha parado. Então o meu instinto, ele falou muito mais alto do que a minha racionalidade. Porque a cobra estava muito camuflada, né? Exatamente. E então essa questão instintiva, quando a gente dá vazão ao nosso instinto de forma mais fluida, mais natural, ao que a gente sente, a uma sensação no corpo, a uma percepção externa, e não fica racionalizando cada passo, e às vezes a racionalização é uma grande armadilha,
Então, quando você não fica só racionalizando e dá vazão ao que você sente no corpo, ao que você sente no externo, dá vazão a essa intuição, é claro que não é criar teorias e sair vivendo só o que se imagina, mas dá atenção para isso, prestar atenção nisso. Né? Essa situação nossa, a situação dos guarda-vidas salvou 500 pessoas. Essa situação nossa, esse instinto de, opa, tem algo estranho, para depois se dar conta do que é o estranho, né, do que é a ameaça, e isso pode ter salvado a vida de algum de nós, né, também. E quantas jararacas a gente está deixando passar porque a gente não está conseguindo ativar esses instintos. Quantas vezes a gente está sendo picado? Quantas vezes a gente está sendo picado? Tsunamis estão vindo por cima da gente? Né? Como a gente está negligenciando até esse outro lado, porque a gente vive nessa busca por essa alta performance desenfreada, uma alta performance com uma ideia muito deturpada, que a gente precisa trabalhar melhor o que é, né, a alta performance, mas a gente está vivendo atropelado. Né? A história dessa cobra na trilha, ela diz muito sobre isso. Se fosse só a velocidade, talvez a gente tivesse focado tanto em chegar rápido. Tava chegando, né? Tava chegando. E a gente talvez estivesse tão focado em chegar rápido que a cobra ia pegar a gente. Mas como a gente estava focado em viver aquilo ali, entender o momento, sentir, contemplar, se integrar, a gente conseguiu perceber a ameaça. Então, quando a pessoa só está preocupada em chegar num lugar que ela não sabe para quê, por que ela quer chegar tão rápido, o que ela vai chegar, na hora que chegar lá, a pessoa já chega pensando eu tenho que ir para outro lugar, né? Então, a pessoa... Naquele dia a gente sabia, ia chover, né? Já estava pingando as primeiras gotinhas, ia chover. Tinha o barqueiro. A gente ia pegar um barco para voltar. Ia pegar um barco para voltar. Então, assim, a gente podia ter acelerado por diversos motivos, né? Mas a trilha estava acabando, a gente estava curtindo ali o passeio, né? Até então, tudo tinha, né, saído conforme o script. E por não querer atropelar, não querer avançar mais rápido do que deveria, você conseguiu estar ali com os instintos todos ali aguçados para identificar. Eu achei interessante isso, essa analogia que você está fazendo, né? Quantas jararacas estão no nosso caminho? Estão no nosso caminho. Quantas vezes a gente está passando por um ninho de cobras, né? No sentido de ameaças, não estou falando nem de pessoas, né? As ameaças podem ser pessoas, mas são várias as ameaças. Às vezes a ameaça vem da gente mesmo. Mas quantas vezes a gente está passando por ameaças sem se dar conta, porque a gente está desprezando o nosso instinto, está desprezando a nossa intuição e está só focado em chegar a algum lugar que muitas vezes a gente não sabe nem para que chegar naquele lugar. Né? Qual a razão? Um lugar que alguém disse que ali é legal, então eu vou correr para lá. Alguém disse que chegar rápido é importante, então eu vou correr. E não é assim, não é assim. E o passo é de cada um, a velocidade é de cada um, o objetivo é de cada um, e cabe a cada um descobrir isso. Eu acho muito interessante, assim, a gente está quase aqui no final, o que você está falando aí tô chegando, tô indo em direção a quê? Porque alguém falou, você como coach, você como mentor, né, o que muitas vezes quem procura, né, eu já procurei coach, mentor, até terapeutas, né, terapias mesmo, no sentido de me fale o que eu tenho que fazer. Achando que a pessoa tem que falar para mim o que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que chegar, e você vem mostrando esse papel, fala, olha, eu sou mentor, eu sou coach, mas o passo é seu, o propósito é seu, a vontade ela é sua. Então, assim, é ajudar a pessoa a ter aquele olhar para o que realmente importa para ela, para a vida dela, identificar qual é a sua dor aqui. No seu negócio, qual é a sua dor? O problema está sendo que a gestão de pessoas? É você, a sua gestão emocional? São números? As vendas estão ruins? O que está acontecendo? Porque às vezes a gente não sabe identificar isso. Né? É uma pergunta que é interessante de se fazer, tanto para as pessoas, para a gente mesmo, né? Mas nesse papel que eu assumo muitas vezes, perguntar quem você está sendo nesse papel. Eu sou gestor de uma clínica, eu sou um médico, eu sou um pai de família, né, mãe de família, eu estou sendo,
Mas você está nesse papel, mas quem você está sendo nesse papel? Qual a sua ação, atividade, o que você está fazendo nesse papel? Quem é você nesse lugar? E muitas vezes a pessoa acha que também pega um parâmetro externo de que alguém disse ou uma crença que a pessoa tem de que o papel de um gestor, o papel de um pai de família, o papel de um médico é fazer isso e isso e isso. E isso precisa ser quebrado. Porque pode ser para aquela outra pessoa, pode ser porque o mercado está cobrando, mas para você talvez não faça sentido. Então é hora de você se olhar e se perguntar: quem eu estou sendo nesse papel? O que eu estou sendo nesse papel me agrada? O que eu estou sendo nesse papel é o que eu quero? Ou o que eu quero é diferente? Identifica o que é diferente, vai atrás do que você quer. Isso. E a gente está preparado para que as pessoas, porque o que está ao redor, que não vão gostar muitas vezes da gente. Não vão gostar, não vão compactuar das nossas escolhas. Da sua nova versão. Da sua nova versão, né? Tá tudo certo. A gente tem que aprender a lidar com isso também. Porque muito do que a gente se molda e muito do que a gente carrega de peso pra gente, pra nossa vida, pras nossas escolhas, muitas vezes nem são nossas escolhas. A gente tá escolhendo pautado o tempo todo no outro. Né, no que o outro quer, no que o outro espera, para provar para o outro, eu vou ser melhor porque eu estou me comparando com alguém. Não, a gente tem que pensar o que eu quero realmente, o que é importante para mim. E tá ali, entender que aquilo ali vai desagradar alguém, né, que aquilo ali não vai agradar todo mundo, tá tudo certo. Né, e aprender a lidar com isso. Né? Se você pudesse agora, assim, nesses últimos segundos que a gente tá aqui falando, se pudesse deixar uma mensagem, falar alguma coisa para quem vai nos ouvir, né? O que você falaria? E eu quero também que a gente já pense nos temas para as próximas gravações. Acho que agora, nesse finalzinho, pensando aí de estar pronto para desagradar também, talvez falar um pouco de relações, né? Como você também tem atuação nessa área, né? Talvez seja aí um tema legal, mas o que você tem para falar? Eu acho que é uma coisinha básica, que talvez tenha aparecido muito nessa conversa nossa de hoje. Só sugerir, a partir de agora, comece a se fazer essa pergunta: o que eu quero? Começa a se fazer essa pergunta, a se dar essa resposta, e começa a observar se o que você está fazendo está indo de encontro com o que você quer, ou se o que você está fazendo está te levando para algo que você não quer. Começa a se perguntar, a tomar consciência, a assumir esse estado de presença e de consciência. O que eu quero? Seria isso por hoje. Isso, maravilha. Obrigada pelo bate-papo. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Beijo, gente.